Muito boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui novamente. Esse nosso encontro é fundamental, que a gente possa se fortalecer, se nutrir para pensar e se preparar para a semana. Hoje, abrindo, por assim dizer, ao acaso, esse livro, Grãos de Mostarda, que veio através de nós, foi apresentado para a gente uma sugestão de estudo para a gente pensar sobre uma fábula muito conhecida de todos nós, que é a fábula da cigarra e da formiga. E o quanto essa fábula pode nos ajudar a pensar na nossa postura, no nosso momento, no que está nos acontecendo. A fábula, muito conhecida, ela conta de uma cigarra e de uma formiga que eram companheiras. Ambas dependiam muito das folhinhas, muito comilonas, mas era tempo de verão, muitas folhas eram oferecidas para todos os insetos, e as duas tiveram atitudes muito diferentes naquele verão. Enquanto a cigarra recebia comia as suas folhas apenas o que ela precisava para aquele momento e passava o resto do tempo cantando, a formiga gastava parte do seu tempo recolhendo o que ela precisava e a outra parte recolhendo o que ela iria precisar ainda, porque ela sabia que viria o inverno, o tempo de poucas folhas, a fome ia continuar, é claro, e era preciso que ela tivesse o que se alimentar. A história tem um final meio trágico, porque chega o inverno, a formiga come e a cigarra não tem o que comer. E ela bate à porta da sua conhecida e a formiga fala que não pode atendê-la, que ela passou o tempo do verão todo cantando e que agora as folhas que ela, formiga, tinha recolhido eram para ela mesma. É uma fábula até um pouco cruel, porque a formiga acaba por não repartir o que ela tinha. Mas ela traz um simbolismo muito interessante para a gente pensar sobre os nossos tempos. A gente pode perguntar como é que a vida, os ciclos, a sucessão das estações tinha ensinado as duas. Tanto a cigarra quanto a formiga sabiam que as estações se sucediam e elas tinham características diferentes, as estações, a ponto de no inverno não ter alimentação. Por que elas tiveram atitudes tão diferentes? E a gente usa essa fábula para pensar na nossa transição planetária. Porque há muito tempo nós sabemos de Jesus Cristo e do seu sermão profético, onde Jesus fala do fim dos tempos. E nós sabemos há muito tempo disso nessa vida, mas nós estamos há 2000 anos reencarnando sucessivamente. E mesmo no mundo espiritual, entre as reencarnações, a gente também tem estudado Jesus Cristo. Será que a gente pode falar que não conhece o Sermão do Monte? Será que a gente pode alegar a ignorância da lei? É claro que não. Porque uma das características do fim dos tempos, no linguajar do Evangelho, é que o Evangelho seria conhecido no mundo todo. Então a gente pode não conhecer capítulos e versículos, palavras exatas, mas o Espírito, o que está previsto por Jesus, nós conhecemos. E por que será que as pessoas ainda estão tendo hoje atitudes tão diferentes pelos nossos tempos? Então vale a pena a gente pensar o que seria a folhinha, qual tem sido a nossa atitude, como é que a gente observa essas situações.
Porque no tempo da prova, na hora da prova, o aluno precisa tomar decisões para as questões propostas na prova. E nós também vamos ser chamados a tomar decisões. E a folhinha, vamos dizer assim, o que é mais importante para a gente tomar decisão, nós precisamos ter muito claro. A partir do que nós tomaremos as decisões? Toda decisão humana é uma expressão de valores. São os valores que estabelecem se uma pessoa vai tomar a decisão A ou a decisão B. E esses valores é que vão dar a base das decisões que a gente vai tomar nos próximos anos. E por sua vez, essas decisões que nós tomarmos vão ser a base para, no linguajar de Jesus, a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Então nós precisaríamos estar bem seguros a essa altura que nós temos consolidado na nossa alma os valores principais para poder tomar boas decisões. Nós estamos vendo o tempo todo pessoas tomando decisões. Por exemplo, no Congresso Nacional, os nossos políticos têm tomado decisões. O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Nós precisamos ter essa clareza entre a gente. E tem uma passagem muito saborosa, muito interessante, em que André Luiz, esse repórter do mundo espiritual que escreveu tantos livros através da mediunidade de Chico Xavier, ele tem a oportunidade de se encontrar com um espírito de grande hierarquia. E aí ele faz essa pergunta para esse espírito: o que é o bem e o que é o mal? E o espírito, apesar de ter uma cultura clássica, uma cultura muito arraigada, ele falou: vamos deixar de lado toda a filosofia, vamos deixar de lado toda a teologia e toda a teoria que se fez a respeito desse assunto e vamos ser práticos. E isso interessa a gente, porque é a prática que nos chama, que nos vai chamar, é a vida que vai buscar o que é o melhor e o que é o pior. E esse alto dignatário de Jesus deu para André Luiz um conceito muito prático de bem e de mal. E ele falou: mal é o bem. O mal é o bem que a pessoa está tentando, está buscando, mas é um bem restrito a ela mesma. Ela só está pensando no bem de si mesmo. Ou você acha que o político que rouba o dinheiro público está pensando no quê? Está pensando no mal? Não, ele está pensando no bem. No bem de quem? No bem dele. A pessoa que passa o sinal vermelho no trânsito está pensando no mal de alguém? Em sã consciência, vocês acham que a pessoa que passa no sinal vermelho no trânsito está pensando no mal de alguém? Claro que não. Ele está pensando na pressa dele, no bem dele. Mesmo os crimes mais abjetos, como o estuprador, por exemplo, o estuprador, ele tem prazer com a dor do outro, mas o que ele está objetivando no ato horrível dele é o quê? O prazer dele. Ele quer o prazer dele. É muito prático esse conceito e ajuda muito a gente pensar na nossa vida. Ah, mas não é certo eu tomar a decisão A ou a decisão B? Pergunte a si mesmo: será que essa decisão é a melhor para todos? Será que o que eu estou tentando pensar é o melhor para todos? Numa família, se a pessoa tomar decisão sempre pensando só em si, ela vai estar fazendo bem da família? Claro que não. Claro que não. Na política, na família, no trabalho. Trabalho em que um depende do outro, o trabalho de um sempre está encaixado com o trabalho do outro. Se eu pensar só no que é bom para mim, é claro que eu não vou estar fazendo bem para os outros.
É muito prático esse conceito e muito útil. Muito interessante a gente, a cada momento que a gente estiver em dúvida, a gente se coloca no lugar de todas as pessoas que vão ser afetadas pela sua decisão. E se pergunte, se eu estivesse naquela situação, eu gostaria que alguém tomasse essa decisão comigo? E essa também é a regra de ouro de Jesus Cristo. Façam aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então está para muito além de estudos teóricos, de livros ou de situações que não tem base, não tem chão. Ao contrário, é uma situação muito básica a gente entender o que é o bem e o que é o mal. Mas Jesus certamente nos oferece diversos outros valores para medir e para estabelecer essa relação do outro e da gente mesmo. No maior mandamento, quando lhe é perguntado qual é o maior mandamento da terra, portanto, o maior valor para toda a humanidade, ele fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não deixando dúvidas a respeito de nós e dos outros. Quem se nega para pensar só nos outros, quem se acaba, quem se mata para pensar só nos outros, no geral, vai estar sendo contra a regra de Jesus, porque ele falou que a gente deve amar a si mesmo também. Nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Isso não quer dizer esquecer de si e amar o outro, nem esquecer do outro e amar. Sim, existe um equilíbrio, uma harmonia que deve ser buscada. Mas quando Jesus fala em amar a Deus sobre todas as coisas, é da máxima importância que a gente possa refletir. O que é amar a Deus? Isso está tão pouco claro para a gente que amar a Deus parece que a gente expressa o amor a Deus através de atos religiosos. Amar a Deus é vir sempre ao seu local de oração e fazer as obrigações que me apresentarem. Será que é isso? Quem é católico, indo sempre à missa, tomando a comunhão, se confessando, fazendo as penitências indicadas, participando dos ritos, estaria de bem com Deus. Quem é evangélico, louvando e pagando dízimo. Quem é espírita, participando das reuniões, tomando passe, fazendo curso, ajudando famílias carentes. Será que é isso? É muito prático nós entendermos também o que é o amor a Deus. Porque o amor a Deus, conforme a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Pergunta Kardec para os Espíritos. Ele fala que Deus é o bem supremo, é a justiça, é a eternidade. Então, quem ama a Deus é amar o bem, amar o justo, amar o certo. Se alguém tem noção de que amar a Deus é amar o bom e o justo, não teria dúvidas do que fazer quando o seu filho erra gravemente. Tem algumas pessoas muito simples, algumas mães de família muito simples, que são noticiadas no jornal porque os seus filhos cometem crimes. Vêm para casa, elas, ao saber, pegam o filho, como quem pega uma criança, com a autoridade de uma mãe, e leva até a delegacia. Por maldade? Ela quer o mal do filho? Porque existe um amor que deve estar acima do amor de uma mãe pelo seu filho. Jesus, quando deu o maior mandamento, ele deixou muito claro que o primeiro mandamento é amar a Deus, mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Então nossa primeira obrigação é amar o bem. Eu não posso dizer que eu faço qualquer coisa pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mãe. Eu só vou fazer o que for
certo, o que for justo. O meu compromisso primeiro é com Deus, é com o bem, é com o certo, é com o justo. E isso dá um parâmetro muito claro para você tomar decisões. Existem passagens de Joana de Cusa, relatadas no livro Boa Nova, extremamente pungentes, em que ela era esposa de um alto dignatário de Herodes, tinha uma vida regalada, com várias empregadas, não tinha que tomar providências nem de tipo nenhum, e ela era uma seguidora de Jesus. Ela fazia parte do grupo de mulheres que ajudava os discípulos e aprendia com o mestre e praticava a lição de Jesus de todos os tipos. O seu marido morreu e antes de morrer ele acabou tendo diversas brigas, sendo vítima de diversas articulações políticas e acabou na miséria. E essa mulher foi trabalhar como empregada doméstica. Algumas de suas ex-amigas cobravam, mas se você vai fazer esse tipo de trabalho, e ela foi trabalhar como empregada doméstica, mas não renunciou à sua fé e ao seu exemplo de Jesus. O fim da vida dela foi num circo romano, onde ela foi amarrada num poste, como era infelizmente comum nos primeiros tempos de perseguição dos judeus, ao lado do seu filho, que não tinha a convicção dela, e que quando começou a sofrer os castigos, quando começou a levar chicotadas, quando começou a ver as providências no sentido de atear fogo nas pessoas que estavam nos postes, sendo incitados todos os cristãos a abjurar. O que era abjurar? Declarar a sua negação da fé em Jesus. O filho falou: mãe, salva a gente. E gritava com a mãe, chorava com a mãe. Você já imaginou a tua cena? Você com teu filho pedindo, implorando por uma decisão sua? Já imaginou isso? Uma palavra dela e salvaria a vida do filho. É fácil tomar essa decisão? Eu imagino o que passou no coração dessa mulher. Até o filho gritar com ela, ela estava tranquila, firme. Quando o filho começou a falar e chamar pela mãe, clamar pela própria vida, ela começou a chorar, reuniu forças, mandou o filho calar-se, e a partir dali eles sofreram o suplício e morreram em nome do certo, em nome do bom e em nome do justo. Nós estamos vivendo os tempos da transição planetária, o fim dos tempos. Nesse momento da transição, diversos profetas, inclusive Jesus, anunciaram para esses tempos catástrofes naturais. Haveria terremotos, guerras e rumores de guerras. Vocês estão ouvindo falar de rumores de guerras? Nós estamos vivendo guerras e rumores de guerras. Estamos vivendo um tempo que, conforme Jesus falou no sermão profético, Marcos 13, haveria falsos cristos e falsos profetas, pessoas ganhando dinheiro em nome, dizendo-se em nome de Jesus. Pois são esses os tempos que nós estamos vivendo, gente. E é por que das catástrofes na transição planetária? Porque na catástrofe as autoridades, a polícia, o aparelho judiciário, as câmeras de segurança, tudo isso se perde. O que vai fazer você tomar a decisão certa ou errada? Se não tem mais autoridade para te cobrar, nem guarda para te multar, nem polícia para te prender. Será que o ser humano vai fazer o que é certo? Lembra da escola? Estava lá aquela fila para merenda, o inspetor de aluno ali, rígido, olhando para todo mundo. No nosso tempo ainda se respeitava mais, e a molecada com medo ficava ali
firme. Quando chamava o inspetor de aluno para uma ligação telefônica e ele saía, o que acontecia com a fila? Todo mundo era do mesmo tipo que eu, né? Aquela era pico para tudo quanto é lado, tapa na orelha, puxava o sutiã das meninas para estourar nas costas, tudo que a gente podia a gente fazia. Isso quer dizer o quê? A autoridade, o certo, o bom, o justo, estava incutido nas pessoas ou era externo? O que mostrava a atitude de cada um era exatamente a saída da autoridade, e é por isso, por esse motivo, que estão previstas as catástrofes no tempo da transição planetária. Porque quando sai a autoridade, revela quem é quem tem valor aqui dentro e aqui dentro. Ali é que vai mostrar a natureza de cada um. Então nós precisamos ainda aproveitar o verão. Você vai falar, a vida está dura. Gente, eu não tenho capacidade de prever nada, mas Jesus previu. Os tempos vão ser difíceis, nós vamos ser chamados a decisões cada vez mais importantes, mais drásticas e mais definidoras para as nossas vidas. E essas decisões vão depender dos nossos valores. E é precioso o Evangelho, vou encerrar com essa passagem, em que Jesus fala que no fim dos tempos, o Filho do Homem, que é Ele mesmo, se sentaria no seu trono perante as nações e separaria os bodes das ovelhas, passando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É linguagem simbólica. É que ele considera quem estaria salvo como ovelhas, quem estaria não salvo como os bodes, condenando os bodes a serem lançados onde haveria prantos e ranger de dentes, e convidando as ovelhas a permanecerem na terra. Quando ele fez essa separação, segundo essa passagem do Evangelho, os dois grupos perguntaram ao mestre: mas mestre, por que nós fomos escolhidos? E os outros: mestre, por que nós não fomos escolhidos? E é nesse momento que Jesus passa para nós o grande critério da separação da criação. O grande critério que vai dizer quem é quem na transição planetária. Na resposta a um grupo ou ao outro, ele fala assim: porque eu estive preso e vocês me foram visitar? Vocês não foram, desculpe, mas vocês escrevem do lado errado. Eu estive no hospital e vocês foram visitar. Vocês realmente não foram. Eu estive com fome, eu estive com sede, vocês me deram de comer, vocês não. Vocês me deram de beber, vocês não. Depois que ele acabou de falar isso, imagino eu, ficou um silêncio. Um olhou para o outro, fez uma cara. Depois que Jesus explicou isso, um olhou para o outro, fazendo aquela cara de não entendi nada, e ambos os grupos perguntaram: mestre, mas quando foi que isso aconteceu? Porque nós não lembramos em momento algum disso. Nós não te fomos visitar na cadeia, nós não fomos no hospital, nós não te demos água, nós não te demos de comer. E os outros falaram mais ainda: nós não, isso não aconteceu. Será que quebrou o computador do céu? Jesus estava completamente errado? Aí Jesus falou assim: cada vez que cada um de nós fez isso, deu de beber, deu de comer, foi visitar um dos pequeninos da terra, foi a mim que vocês foram visitar, foi a mim que vocês deram de beber e deram de comer. A síntese, a pedra de toque, a prova, a questão que vai definir se a gente passa de ano ou não passa, é a nossa atitude perante o outro.
O mais desavisado daqui já pode falar assim: ah, então eu ajudo a dar a cesta básica, está resolvido. Pode ser, mas pode não ser. Porque não é apenas o que se faz, mas é como se faz. Você pode não dar nenhuma ajuda material para ninguém, mas você pode estar disponível emocionalmente para as pessoas à sua volta. E isso pode ser mais importante, eu acho que é mais importante para quem está sofrendo, do que receber uma ajuda material muitas vezes. Mas se você der e dê ajuda material, traga o seu feijão e faça uma oração antes de sair de casa. Reze que aquelas pessoas que comerão aquele feijão, aquele arroz, aquela farinha, que eles recebam muito mais do que o alimento, que eles sejam nutridos nas suas necessidades, que eles sejam apoiados nas suas doenças. O coração da gente é o que vai definir. O mandamento é um mandamento de amor, não é um mandamento de transferência de renda. Apesar de que a transferência de renda e material também é louvável se for embebida, imbuída de bons sentimentos. Mas o central é o quê? O central é a intenção e a atitude da gente. Com a atitude que você tiver, você vai tratar diferente os animais que tiverem à sua volta, os vegetais que você puder mexer, as situações mais concretas e mais objetivas da tua vida, você vai ter uma outra atitude. Jesus nos deixou esse legado e nós viemos apenas papagaiar, relembrar. Essa é a missão do Consolador prometido, relembrar tudo que Jesus nos trouxe. Você pode e deve buscar todo o conhecimento material que você puder, conhecimento na sua área profissional, conhecimento científico, filosófico, não há problema nenhum. Mas o conhecimento mais urgente que você precisa ter hoje é analisar e falar: que valores estão norteando a minha vida? Que valores estão prevalecendo no meu dia a dia? Examine-se diariamente que decisões você tomou naquele dia e baseado em que valores você tomou aquela decisão. Ah, mas era só um cachorrinho que estava morrendo ali, eu estava com pressa. Eu já fiz isso, não tenho o menor orgulho. Infelizmente, eu já saindo de uma palestra na Zona Noroeste, no canal da Jovina de Melo, tinha um cachorro dentro do canal. Ele tentava subir aquelas paredes íngremes e não conseguia. E eu, apesar de estar saindo da palestra, que eu mesmo dei, olhei aquilo e fui embora. 1000 alegações. Ah, não, eu fiz isso e aquilo. A gente sempre tem uma desculpa. 2 quadras depois acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eita, o que está acontecendo? Alô, vamos acordar? Aí eu consegui acordar 2 quadras depois, virei, contornei a quadra, passei 3 para trás para poder voltar. Quando eu cheguei ali, apesar de não ter nenhum sinal, já tinha sido suficiente. Uma corrente humana de 5 pessoas, estava um segurando o outro, e o último pegando o cachorro pela coleira, era um cachorro grande, preto, e puxando ele. E eu aplaudi. Analisar a mim mesmo naquela situação tem sido importante para eu pensar outros momentos, porque outros momentos vão aparecer. Papai do céu, até você morrer, quem achar, eu já estou muito velho, pense o seguinte: até você morrer, está sendo investido, está tendo esperança na sua transformação. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense a cada dia as decisões que você tomar, reformule-se e se disponha a fazer diferente, a ser diferente a cada dia. Não para ser perfeito,
Se for assim, eu já estou no inferno. Mas para ser um pouquinho melhor a cada dia. E isso só pode fazer, só tem uma condição para você ser melhor um pouco a cada dia: você avaliar os seus defeitos e se propor a mudar. É muito? Se a gente não se propuser esse exercício, nós vamos ficar parados. Vai chegar o inferno e nós não vamos ter folhinha para vender, para comer. E a folhinha que alimenta as nossas almas são valores bem construídos, valores sólidos. E Jesus precisa ressoar na nossa alma, falando com a sua voz doce e firme: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito boa noite.